Olá pessoal, então começando aqui a nossa aula, hoje o tema é a suculenta elegância, então eu vou mostrar para vocês somente a montagem dela e o que dá para fazer com essa mesma peça, fazendo coisas diferentes. Então já tem aqui algumas pétalas frisadas, aqui a gente já recortou. E o recorte, a gente faz ele aqui em cima, ó, deixando essa bordinha aqui em volta. Então, a gente deixa uma pontinha. Com a tesoura, você vai até aqui ao meio. E assim, finaliza. Pra gente fazer o miolinho, você pode fazer ele tanto com o bico ou sem o bico. Nesse caso aqui, eu vou fazer sem o bico. Então, eu vou estar... ó, retirando o bico das pétalas. Sobrou mais uma. Ó, a gente vai usar ela por esse lado, enrola. A gente usa cola instantânea. Agora a gente já coloca aqui, ó, no meio da próxima pétala. Não fecha muito pra ficar assim, gente. Já agora passa cola só nessas pontinhas aqui, nas bordas, pra ela ir ficando já mais aberta, tá vendo? A suculenta em si, vocês não precisam fazer um caule muito grande para poder colocar elas, porque o vasinho sempre é pequeno. Então, o que a gente vai fazer? Corta essa ponta aqui. Pedacinho de arame. Em geral, pessoal, eu uso o arame galvanizado 14 milímetros. Isso aqui é só para você depois espetar a suculenta no vasinho, tá? Agora, feito isso, vai posicionar aqui no meio. Vocês perceberam que agora eu peguei o lado contrário, né? Para fazer o botão eu usei por esse lado, mas agora para fazer a montagem da flor eu vou por aqui. E aqui eu não vou colar pétala por pétala igual eu colei aqui. Aqui a gente vai deixar ela mais solta possível. Ó, passa cola nessas. Sempre intercalando, tá? E aqui a gente vai prender só aqui embaixo. Tá vendo? As demais camadas, a mesma coisa. Agora, intercala uma na outra e vai fechando ela na palma da mão. Vamos colocar mais uma, cola somente aqui embaixo. Intercalou.
Isso, gente, vocês podem fazer de diversos tamanhos. Você pode fazer ela só com as 3 primeiras camadas, ou pode fazer ela com mais camada. Vai do gosto de cada um. No caso, já vou finalizar ela aqui. A pintura fica a critério e à vontade de cada um. A pintura você pode fazer ela manual usando a tinta de tecido, com a esponjinha de espuma, né? Aquela esponja de lavar louça, ou você pode usar a tinta com anilina. Agora, o que mais dá para fazer com esse modelador? Eu tenho aqui também algumas pétalas já recortadas e a gente vai fazer uma rosa. Como ele é um formato de rosa, então fica até mais fácil para fazer. Então aqui o que a gente vai fazer, o que a gente fez ali na suculenta. Recortar ela um pouquinho sem ponta. O início é basicamente o mesmo. Ó, fez o miolinho. Agora a gente vai adicionando pétala por pétala. Não sei se está dando para vocês ver bem. Com essa mesma pétala da suculenta elegância, também é possível fazer a sépala. Às vezes a pessoa gasta tanto dinheiro aí com modelador, compra um modelador para cada coisa, quando que na verdade dá para às vezes você usar o mesmo modelador para diversas outras finalidades. Ó, aqui eu já coloquei elas mais juntinha. Peço desculpa aí vocês o barulho, né? Mas eu tenho 2 bebês de 4 patas em casa que é 2 bênçãos. Para colocar o caule, a gente vai seguir o mesmo passo que a gente fez ali no passo anterior. Arame galvanizado, 14 milímetros. Esses arames vocês encontram em casa de material de construção. Aqui colocou, dobrou a pontinha. Esse eu vou fazer o botão da rosa e a sépala usando o mesmo modelador. Ó, como que a gente fez anterior, eu comecei por esse lado, certo? Esse eu estou seguindo do lado contrário, que é o que a gente começou aqui. Então, eu vou continuar fazendo a mesma colagem que eu estava fazendo anterior, colando pétala por pétala, de forma intercalada. Finalizou aqui, intercala uma pétala na outra. Nunca coloco uma sobre a outra, viu? Sempre intercalando uma na outra. E para finalizar a rosa, a gente vai acrescentando mais camadas para ficar bem parecida com essa. Agora eu vou ensinar também um outro método de fazer esse botão. Então, eu vou pegar um pedaço de arame. Tem aqui um pedacinho de EVA que eu vou usar somente mesmo para ele dar volume.
Então, eu vou furar aqui no meio. Fiz a dobrinha aqui. Ó, com ele virado pra dentro. Agora aqui, gente, ó, ponta com ponta, tá vendo? Novamente, ó, pontinha com pontinha. Segura para poder colar bem. Novamente, ponta com ponta. Colou todas as pontas, intercala uma na outra, ó. Veja bem, tá vendo? Eu passei uma parte pra dentro e a que ficou aqui de fora, a gente vai juntar e colar. Então, aqui eu tenho um botão de rosa. Eu particularmente eu não gosto de usar essa cola da Tec Bond. Eu prefiro a Permabond, que ela tem uma aderência mais rápida. Essa aqui ela demora um pouco. Tá vendo como que ficou o botãozinho? Se eu quero só o botão de rosa dessa forma, eu posso só acrescentar uma sépala, vou acrescentar uma sépala um pouco menor e finalizar o botão. Agora, como fazer essa sépala usando esse mesmo frisador? Ó, tenho aqui uma pétala já que eu comecei a fazer. Então, o que que vocês vão fazer? Ó, faz um corte e vai fazendo vários outros cortes até ali dentro, tá vendo? Vira o contrário e faz a mesma coisa e tira esse excesso aqui. Se você quiser reesquentar o EVA para remodelar essas pontinhas, para dar um acabamento melhor, fica bacana. Isso aqui, gente, não é necessário que vocês tenham que fazer com isso. Às vezes a pessoa não tem vários modeladores e precisa de fazer uma flor e não tem como investir em outros. Eu tô mostrando apenas que dá para fazer usando o que você já tem. Então, no caso aqui dessa primeira sépala que eu tô mostrando aqui para vocês, aqui seria só vocês colar e finalizar o botão de rosa, tá vendo? Mas como a gente quer continuar a fazer a rosa, eu vou continuar aqui com vocês. Agora eu vou colocar ela já com o ladinho virado para cima, que é o normal. Aí a gente vai passa cola em todas as pétalas, sempre intercalando uma sobre a outra. Vou colocar mais uma, passou a cola, intercala, segura ela bem aqui na palma da mão para poder ela colar, porque agora que a gente não precisa mais colar pétala por pétala. E para finalizar,
a gente vai usar a sépala que a gente fez aqui com a própria pétala. Isso também serve para pétala da rosa conjugada, por exemplo. Ó. E assim ela vai ficar, a flor, tá vendo? Vai ficar rosa com a sépala. Aí agora é só você fazer o acabamento de colocar a mangueirinha, colocar a fita floral, passar a fita floral, colocar a folha. Eu vou só finalizar esse botão aqui. Aqui, como eu disse pra vocês, vocês podem colocar uma sépala menor aqui e finalizar ele dessa forma, como também pode ir acrescentando mais camadas. Olha como que ele fica bonitinho. Você pode fazer a rosa usando esse tipo de botão ou esse outro tipo que é o redondinho. Então, vai a critério de cada um. E para finalizar, como eu mostrei para vocês, vocês podem também usar a mesma pétala, que no caso ela tá um pouco grande, tá? Mas vocês podem cortar ela menor. Aliás, vamos fazer isso agora. Eu sempre corto tudo de um lado para depois cortar o outro. Eu acho mais prático assim. Feito isso, é só posicionar. Ó, passa cola. E fecha a sépalazinha aqui com dando acabamento. Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Olha, com essa peça da Suculenta Elegance, você não fica preso somente a flor que seria a suculenta, né? Você também pode fazer uma rosa, que é o que a gente mostrou aqui, e também uma sépala para dar o acabamento da rosa, que é o que a gente tá mostrando aqui. Isso muito vai também da criação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse agora é o nosso novo quadro no canal, que a gente vai ensinar apenas como montar, como usar cada modelador de uma forma diferente. Não precisar fazer aqueles arranjos grandes, até porque já muita gente faz os mesmos arranjos. Às vezes você vê uma mesma aula 50, 70 vezes. E o nosso intuito, na verdade, é mostrar o que dá para fazer com o modelador mais de uma vez. Valeu? Não esqueça de dar aí o seu joinha no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, caso tenham gostado. E acesse aí embaixo o nosso link no site, você encontra todo esse material também disponível em resina.
o vídeo que ensina mostrando passo a passo de como frisar e como pintar, você também vê no nosso site. Valeu, gente, obrigada, até a próxima aula. Então, gente, a dica de hoje ela é bem simples para quem trabalha com EVA. Eu quero mostrar para vocês como pintar e como frisar. Primeiro a gente vai aprender como tirar o molde. Tenho aqui um frisador de alumínio, tenho também um frisador de resina, que é esse frisador comum que a gente conhece. E tenho aqui também o modelador mexicano, que é esse com formato quadrado. Então a gente vai trabalhar com diversos tipos para que vocês aprendam e vejam como é fácil trabalhar. Eu vejo o pessoal aí brigando na internet. Ah, porque eu não tenho um molde. Basicamente o frisador de vocês é o molde. Então o que vocês vão fazer? Vão posicionar sobre o EVA e vai riscar em volta. Feito isso, eu vou deixar essa parte aqui inteira porque eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Vocês vão recortar e aqui vocês têm um molde, certo? Se vocês vão frisar com frisador de alumínio, vocês podem frisar com ele inteiro dessa forma aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas se vai frisar com frisador de resina, aí ele já tem que estar recortado no molde certinho, que é o que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Então, como pintar o EVA? Se vocês vão fazer o tom de degradê, primeiro, tinta de tecido ou tinta PVA. Eu, em particular, prefiro a tinta PVA, que ela seca mais rápido. Para fazer um tom de degradê, vocês vão começar do meio para a borda. Se for para fazer o contrário, se vocês quiserem pintar as bordas aqui, ó, é só vocês começar também do mesmo jeito. Mas aqui o que a gente quer é mostrar o tipo de fazer a pintura. No caso, eu estou mostrando para vocês como fazer o degradê. Fez a primeira camada mais clara, esperou secar? Vamos agora fazer o vermelho. Ó, tá vendo que ele tá... Aqui a gente conseguiu fazer o degradê. Mas vamos fazer aqui o contrário. Eu quero fazer um degradê nas pétalas. Eu vou fazer... ele mais claro. E apenas um lado... ou as bordas eu quero mais escura. Então esse seria o tom de degradê nas bordas, certo? Primeiro você vai começar com um tom mais claro e depois o tom mais escuro. Isso aqui no caso para fazer as flores, tá, gente? Ó. Feito tudo isso, você vai juntar todas elas e passar a tinta aqui nas beiradinhas, que é o acabamento final. Agora, eu quero fazer a folha. Eu vou usar aqui como exemplo a folha da orquídea. Eu até comecei a pintar aqui, mas vou terminar aqui com vocês. A mesma coisa vale para fazer o tom de degradê ou fazer a folha envelhecida. Se você só quer a folha normal, você vai usar um tom de EVA mais claro com a tinta mais escura. Você vai fazer a pintura, ela vai ficar aquele tom verde claro, verde escuro. Mas se você quiser fazer um tom, por exemplo, envelhecido, aí a gente já usa ou amarelo, ou vinho, ou vermelho de um lado. Sempre a cor mais escura, mais clara primeiro. Aí para você fazer o degradê, você vem usando a segunda cor, que é a mais escura aqui no caso, o verde. Isso para fazer o degradê, tá? Agora, eu quero fazer
com a tinta de tecido ou a tinta PVA pintada manualmente. Então esse é o resultado da pintura manual. Para fazer a pintura com anilina ou com a tinta de tecido, vocês vão usar aqui, ó, tinta de tecido, tenho essa daqui, 250 ml de álcool, tá? Pode ser tanto álcool de mercado que a gente compra normalmente ou o etanol, que é aquele álcool que a gente compra no posto de combustível. Tanto faz. É um vidrinho desse de 37 ml para 250 ml de álcool. Se você quiser um tom mais escuro, você vai colocar menos álcool, mais tinta. E vice-versa. Se você quer um tom mais claro, você vai usar mais álcool e menos tinta. Eu, em particular, eu gosto mais de usar a tinta de tecido porque ela te dá mais opção de cor. Por exemplo, a cor salmão. Você não encontra ela na anilina. Então, na tinta de tecido, você tem mais opção de cores para fazer esse tipo de trabalho. Mas vamos agora modelar as peças. Tenho aqui o ferro de passar, um pedaço de pano, no caso uma toalha, uma folha de papel. E agora a gente vai modelar. Então vou colocar aqui, ó, por baixo do papel, o meu EVA. O ferro tem que estar bem aquecido. Aqui eu vou estar usando um frisador de resina. O pessoal tem aí aquela ideia de que resina não presta. Não presta para quem vende alumínio, tá? Porque acaba com a venda deles. De outra forma, para quem trabalha com EVA, a resina faz o mesmo efeito que os de alumínio. Lógico que o produto de alumínio ele é melhor e também dá para se trabalhar com flores em tecido. Aqueceu bem o EVA, só colocar no modelador, pressiona um pouquinho e voilá! Aqui está já a minha peça modelada. Quero remodelar as pontas, quero fazer um acabamento diferente? Reaquece. Você pode dar movimento às folhas. Ó. Para não ficar aquela coisa muito uniforme, tudo com o mesmo modelo. Então isso, gente, é opcional, tá? Isso você vai trabalhar caso queira, se não, esse é o básico dos frisadores. Agora vamos frisar o de alumínio. Então aqui a gente vai usar o modelador de alumínio. Todo modelador ele tem um ponto de encaixe, seja ele de resina ou de alumínio. Aqui no caso eu vou usar o de alumínio, ponto de encaixe, então eu tenho que me certificar de que ele vai encaixar normalmente. Feito isso, eu posso aquecer o meu EVA, que eu já tenho a forma posicionada da forma que eu preciso para trabalhar. Às vezes, quando a pessoa pega o modelador de resina, ela não se atenta a esse ponto de encaixe e tenta encaixar de outra forma e não frisa muito bem, aí vem a culpa para o modelador que não presta. Então vamos lá, ó, aqueci bem, colocou sobre o modelador, pressionou e aqui está o resultado da nossa pétala. Aí aquilo que a gente acabou de mostrar agora, quer fazer algo diferente? Remodele ou faz bordas, enrolando. Isso tudo são coisinhas que diferenciam o seu trabalho, tá bom? Ó. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia mostrar como frisar isso aqui sem cortar? No caso, a gente vai cortar ele depois de frisado. Então, a pessoa, às vezes, não consegue cortar muito bem. Ela pode cortar ele tamanho um pouquinho maior do que o modelador. Aquece bem o EVA. Aqueceu. Pressionou. E agora, depois dele modelado,
é que você vai pegar a tesoura e recortar. Isso é bom você fazer quando o EVA murcha muito, ou quando ele é muito molinho e ele enrola muito. Você fazendo dessa forma, você consegue trabalhar melhor com o modelador. Lembrando que isso funciona apenas para os modeladores de alumínio e alguns poucos de resina, não são todos. Geralmente, nos de resina, quando vocês vão fazer isso, ele gruda. Aí agora vem a questão do modelador mexicano, que é esse modeladorzinho quadrado. O pintar, gente, vocês vão ter que fazer do mesmo jeito que eu fiz agora. Vocês vão pintar a folhinha aqui antes de frisar. Como vocês não têm noção de onde vai ficar o desenho do frisador, então a gente faz apenas um degradê ou a forma que você quiser pintar ele. Aqui no caso não vai dar para esperar secar, mas vamos lá, né? Ó, aquece bem. Aqueceu, no caso vocês vão pintar os dois lados, tá? Já vem com o modelador em cima. Esse quadradinho você tem que ver se tá realmente na posição certa. Colocou. E aqui tá. Aí é o que eu falei pra vocês no início. Esses modeladores vocês vão recortar depois de frisado. Porque aí ele vai te dar a linha de onde recortar, tá vendo? E assim vai ficar a nossa folha. Quero remodelar ela, quero fazer algo diferente. Esse aqui, como ele é o lírio, ó, eu vou esquentar a basezinha dele. Posso fazer várias dessas, usar tanto como folha, como também para fazer o lírio. Agora a gente vai usar essa forminha aqui, que é uma forminha de resina. Ela também tem um ponto de encaixe, estão vendo aqui? Aí vocês têm que procurar esse ponto aqui, ó. No caso ele tá aqui, ó, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Ó, eu cortei. Com a parte de baixo, ó, vocês podem ver que eu cortei ele mais ou menos com a parte de baixo, eu não fiz molde. Então eu vou aquecer bem ele. Colocou aqui. Pressionou. Ó, ele já tá modelado. Esse aqui não deu muito certo, vou fazer outro. Essa aqui eu tô fazendo, gente, pra mostrar pra vocês como que pinta na anilina, tá? Colocou. Então esse aqui fica a dica pra quem fala aí que modelador de resina não presta, que não funciona. 90% das vezes do problema do modelador de resina é o EVA. Como eu falei pra vocês, ó, o de resina ele só dá um pouquinho mais de trabalho pra tirar, mas dá pra ser feito. Feito isso aqui, vocês podem, aqui no caso a gente vai recortar.
Vocês podem primeiro montar a flor e pintando ela, as camadas aos poucos, como vocês podem também pintar agora. Então, quero fazer o tom de degradê. É a mesma coisa que a gente vem falando da outra. Primeiro a gente vai mergulhar ela num tom mais claro. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Deixa eu colocar aqui, porque tudo branco fica difícil de vocês identificar. E por último, ó, eu não afundei toda, eu coloquei só uma parte. Aí vocês deixam secar e depois montam a flor. Ou também pode fazer a florzinha. No caso, eu monto a primeira camada, coloco ela na anilina mais clara, monto a segunda, coloco ela na anilina mais escura, e da terceira em diante eu já não coloco na anilina, então eu faço a flor com tom de degradê. Então essas são as formas de pintura, de tecido, tinta PVA e anilina, ok?